quando nós viemos para Porto Velho, nós fomos morar na Zona Sul, na rua Curitiba 175, do bairro Caladinho. Nessa casa de aluguel tinha uma piscina atrás. Eu tinha um bebê de colo, que era o Luan, e a Jéssica de 2 anos e 7 meses. E eu fui fazer o Luan dormir à noite, bem atribulado, ele gripado. Fui fazer o Luan dormir e dormi junto com o Luan. E a Jéssica de 2 anos e 7 meses caiu nessa piscina e morreu. Nossa. Ela ficou 5 horas morta. Meu Deus. Estamos conectados. O podcast Rabelo está começando. Podcast Rabelo. Ativar você é a nossa motivação. Olá pessoal, estamos começando mais um podcast Rabelo. Mais uma vez eu estou em apuros. Eu estou com a profissional aqui. Eita! A apresentadora, jornalista e tudo, né? E a política não ganhou, né, para eleição ainda, né? Política não é, né? Política. Não, ainda não. Só se candidatou. Mas política a gente é. Política na escola, em todos os lugares a gente encontra a política, né? Eu tô com a nossa convidada aqui, ela é apresentadora de TV, quantos anos? 12 anos dentro do programa Rondônia de Coração e 2 anos na Rádio Boas Novas. Luciane Martins. Luciene Martins. Meu pai, você fez eu lembrar de um fato. Minha mãe pediu para o meu pai me registrar e quase que ele errou. Na verdade, ela mandou Luciane, ele escreveu Luciene. Então não tem problema errar não, tá? É Para os íntimos, Lu. Luciane Martins, que hoje eu tô fazendo sem óculos aqui, eu olhei aqui no vulto. Tá certo, Luciene Martins. Luciane, muito prazer, você é evangélica também, né? Igualmente. Evangélica, uma pessoa temente a Deus, a gente tem que estar aqui para mostrar à população que tem algo para ativar você. Que o nosso podcast aqui, ativar você é nossa motivação. Então, a história da nossa terra, das pessoas que moram na nossa terra, que tem coragem de encarar alguns desafios que nem você teve na hora de ser apresentadora, na hora de se lançar teu nome à política. Verdade. Isso é um desafio grande, não é ou não? Com certeza. E não é poucas pessoas que têm coragem, sabia disso? É verdade. Diz que as pessoas têm mais medo de falar em público do que de morrer. Eu prefiro falar, nem tem morrido, não. Também não tenho medo. Olha só, Rabelo, nem sempre eu fui assim, de falar. Eu, na minha infância inteira, era uma criança que não falava. Super tímida. Não parece, né? Legal, que você já começou, a gente já começa pela infância. Não é? Quando é que você começou como gente? Olha, eu nasci, vou denunciar minha idade agora, Rabelo. Nasci em 1972. Então eu passei uma infância inteira, uma menina bem reclusa, tímida, sabe? Quando a minha mãe pedia assim, para ir comprar alguma coisa, minha mãe era cabeleireira, né? Eu nasci no Mato Grosso, mas vim para Rondônia aos 3 anos de idade. 3 anos. Você lembra? Anos. Lembra não, né? Não lembro. Começo a lembrar quando eu tinha 5 anos, 4, 5 anos, em Ji-Paraná. Eu lembro, assim, coisas bem, um relancezinho. Em Ji-Paraná, moramos em Ji-Paraná, depois fomos para Ariquemes. Então, passei a parte da minha infância toda e adolescência em Ariquemes, onde eu morei até os meus 17 anos. Então, eu era muito tímida. Minha mãe pedia para eu era office boy da minha mãe. Então, assim, faltava um material no salão, ela pedia para eu comprar. E aí, eu tinha tanta vergonha das pessoas, que eu só abria a porta e olhava assim, ó, numa frechinha. Aí ela falava assim, Luciene, minha mãe me chamava de Ciene, vai comprar tinta tal. Aí eu tinha que escrever, né? Porque senão eu chegava lá e eu esquecia. Ou eu ia de casa até chegar lá falando o nome. Tinta vela. Pra não esquecer. Pra não esquecer. Mas quando eu chegava, era assim, entregava
Eu não queria entrar no salão para que ninguém olhasse para mim, porque eu tinha muita vergonha. De foto. Então, assim, passei uma parte da minha vida e hoje você olha, assim, minhas redes sociais é cheia de fotos, Eu né? fico imaginando isso, porque quando eu era criança, que chegava alguém em casa, eu escondia lá pra dentro dos quartos. Pois é, eu era desse jeito. Então, às vezes, as pessoas me olham hoje como eu amo o microfone, né? Aprendi, uma paixão mais nova, que é o rádio, né? A Rádio Boas Novas. O meu amigo Marco Aurélio Wolff me chamou para fazer uma participação com ele e a gente estava ali todas as manhãs, de segunda a sexta, no Café Notícia, e eu aprendi a amar a rádio, amar o microfone também. E aí, olha bem, tudo foi acontecendo, né? Me casei, tive 3 filhos, a terceira filha já veio aqui em Porto Velho, né? Já nasceu aqui em Porto Velho, que é a Samara. A Samara... Muitos conhecem a Samara. Às vezes eu tô na rua e as pessoas falam assim, a senhora é a mãe da Samara? Então conhece muito a Samara, porque a Samara, ela fazia um comercial do seu concorrente, né, que já não está entre nós, foi um grande amigo, que foi o Comercial Dalto, né, o Edson Dalto. Nós fizemos o Comercial Dalto e ela dizia, Comercial Dalto, a esquina da economia. O Rondônia de coração é do Aelso, meu amigo. É dele? Era, né? Dele? Era. Quando era dele, né? Tu Isso. trabalhava lá? Eu sou ex-esposa do Aelso da TV. Ah, é? Isso. Sabia não. Sou ex-esposa do Aelso da TV. Então, trabalhamos ali 12 anos, realizando muitos sonhos. E aquilo era uma paixão minha. Quando ele colocou o programa, ele disse assim para mim, porque ele já era da comunicação no interior. Quando nós viemos para Porto Velho, após um ano, voltamos, colocamos o programa e ele dizia assim, esse programa que eu vou colocar é a sua cara. E eu não tô falando isso, Rabelo, para me vangloriar não, mas é porque eu gostava de ajudar pessoas. E ele dizia assim, o programa que eu vou colocar agora é a sua cara. Aí eu pensei comigo, é a minha cara, mas eu não gosto de falar. Eu não gosto de falar. Então eu fiquei 1 ano por trás das câmeras. Então, 1 ano eu ficava só naquela direção, chorava pra caramba, né? Quando tinha aquelas famílias muito carentes. E terminava ali o que eu tinha na bolsa, no bolso eu dava, ou ia comprar alguma coisa. E aí, eu vi que realmente ajudar as pessoas era o que motivava a minha vida, o meu coração. Tinha um quadro lá que vocês faziam, né? Do... Dia de Princesa e Dia aniversário. da Princesa e aniversário. Né? O pessoal gostava muito daquilo lá, né? Você emocionava as pessoas. Muito, Rabelo. Olha, eu fiz mais de 430 moças que eu realizei o Dia de Princesa. Né? As meninas mais carentes, elas escreviam cartas, eu lia todas as cartas. Eu lembro que um dia eu peguei para ler, eu li assim, mais de 2.000 cartas. E aí selecionei as cartas que eu achava, porque não era um sorteio. Era escolhida pela história. Então tinha história ali muito comovente. História de estupro, história de morte, acidente. Então eu buscava primeiro em Deus a selecionar aquelas meninas para levar, fazer com que elas tivessem um dia feliz. Um dia que elas pudessem lembrar mais daquele momento alegre do que os momentos tristes. Então eu escolhi essas cartas e ligava, buscava e a gente fazia todo aquele dia, né? Passava pela loja, pelo salão, aí as fotos, a churrascaria. Então a gente tinha vários patrocinadores. Essa ideia era tua e Minha. Junto com dele ou é só sua? A ideia da princesa, do anime? Juntos. A ideia da princesa. A ideia da princesa foi mais meu. A ideia do aniversário foi mais dele. E aí continuamos fazendo, né, o outro quadro que foi sucesso total, que foi presentear uma criança que estava aniversariando. E a gente buscava, claro, a fazer com crianças carentes. Estar mais precisando. Que mais precisava, né? Para poder deixar mais impactada, né? Com certeza. E foram mais de 400 crianças também. Caramba, muitos anos, né? Muitos anos. A gente teve os nossos parceiros aí. E aí, enfim, chegou um dia que acabou o casamento e o programa. Eu falo isso, Rabelo, porque é o seguinte, em tudo na nossa vida tem um bom e tem um ruim.
Não é verdade? Hoje eu falo e ainda sorri porque eu acredito que Deus tem um propósito em tudo. Eu não tenho raiva do Ailson. Né? Deus abençoe a vida dele, com os projetos dele. E Deus tem falado comigo que eu estou construindo, Rabelo, a minha história. A história da Luciene Martins, a Luciene da TV. Então, assim, Deus falou comigo após ter acabado o programa. Eu fui para a rádio, né? Nesse momento já de divórcio, eu fui para a rádio, conheci, né, o microfone ali, aprendi a gostar. Mas um dia, aquilo ardia no meu coração, porque eu fazia aquilo com muito amor e carinho. Rondônia de Coração era minha paixão. E, de repente, acabou. E aquilo, toda semana, eu saía 3 vezes por semana para ir atrás de alguém carente, para fazer com que ele passasse ou ela passasse um dia alegre, feliz. E um dia, eu sozinha em casa, Deus falou ao meu coração assim, você vai continuar fazendo isso. Aí eu falei assim para Deus, mas como? Eu não tenho mais um espaço de TV, e até porque o espaço de TV ele é muito caro. Não é barato, né? E aí eu falei, eu não tenho como colocar um programa de TV. E aí Deus falou ao meu coração assim, comece com o que você tem. Nesse dia, foi assim, um estralo. Eu saí, fui no supermercado ali na Rio Madeira, comprei um bolo e porque todo dia alguém me procura. Hoje mesmo, 2 pessoas me procuraram porque eu coloquei um TBT de um aniversário de criança nos meus stories do Instagram. E a pessoa disse assim, meu filho está fazendo aniversário, será que você pode vir na minha casa? Aí eu expliquei que eu volto, depois eu falo de novos projetos para o ano, que eu volto com novos projetos e quem sabe posso realizar o sonho do filho dessa pessoa que me procurou hoje. E aí, Deus falou isso comigo, eu falei, então, se Deus falou, Ele vai prover todas as coisas e eu preciso confiar. Eu saí, comprei o bolo, não tinha fechado nada ainda com a bicicleta, porque eu sempre levo o bolo e a bicicleta. Mas nesses 3 primeiros programas, não teve bicicleta. Deve ser. Mas eu levei o bolo. Passei, comprei o bolo, comprei a velinha, comprei as coisinhas ali que precisa, pratinho, garfinho, copinho, e fui. Foi uma alegria. Quando eu liguei, falei assim, tô chegando na sua casa para cantar parabéns pro seu filho. E aí, desde então, mesmo fora da TV, eu nunca parei de fazer. Eu continuo fazendo os aniversários. Ajudando as pessoas. Até porque eu ia mesmo sem divulgar, nem na mídia social, não. Só divulgo nas redes sociais. Continuo divulgando nas redes sociais. Quem quiser ajudar também. Quem quiser ajudar também, tem parceiros. Depois de 3 aniversários que eu levei o bolo comprando, quantas vezes eu comprei com meu dinheiro? Não tinha patrocinador. Mas se Deus falou que era para fazer com o que eu tinha, falei, então pronto. Para as pessoas acompanharem as tuas mídias sociais, tu tem aí? Luciene da TV. Luciene da TV, isso, só aparecer Luciene lá. da TV. Tanto no Instagram quanto no Facebook. E aí depois eu voltei nos meus patrocinadores, porque os meus patrocinadores, eles sempre foram muito fiéis. Então, tinha patrocinador ali, Rabelo, que tinha 12 anos conosco. Rover Distribuidora, Café Japurá, do Jep, Café Japurá do João Maria, Agrovida, lá do meu amigo Weber e o Wagner. Então, assim, Hélio Motos, lá da Zona Sul. Então, COS também esteve conosco muitos anos. E a patrocinadora do bolo, a Cleide Artes, Cleide Culinarista, sempre esteve conosco, né, abençoando com os bolos. Eram um bolo por semana, uma bicicleta por semana. Toda semana a gente fazia um aniversário. Era um book por semana, né? Então, toda semana a gente gravava 3 programas, né? Só que eles eram gravados, né? E aí passava no decorrer da semana essas matérias. E também tinha aquela matéria onde a gente descobria uma família carente, família realmente carente, né? A gente ia, eu fazia visita e olhava realmente se a pessoa estava precisando mesmo. E a gente fazia matéria e pedia para que as pessoas que estavam nos assistindo, se eles tivessem desejo no coração de ajudar, passava até o endereço da pessoa e a pessoa ajudava com aquilo que Deus falasse ao seu coração. Pessoal, depois do intervalo, vou pedir um tempinho aí, porque o bloco passa rápido. É verdade. E para a gente contar mais coisas sobre
esse desejo que você tem de ajudar as pessoas. Amém. Principalmente as pessoas carentes. Amém. Depois do intervalo, patrocíniozinho aí do Rabelo aí. Podcast Rabelo. A explosão de cadastros do Clube de Vantagens do Supermercado Rabelo é sucesso total. Gente, eu tô muito feliz. Ganhei R$200 de vale compra do Supermercado Rabelo. Aqui é a Heloísa Pereira. Obrigado, pessoal do Rabelo. Olá, eu sou Gislaide Brasil. Eu ganhei do Supermercado Rabelo um vale compra no valor de R$200. Obrigada, Rabelo. Cadastre-se no Clube de Vantagens, você também, e participem. Saiba mais seguindo as nossas redes sociais. Podcast Rabelo. Apresentação: José Rabelo. Olá, mete a porrada! Estamos de volta com o Podcast Rabelo. Ó, se inscreve no canal, dá a sua opinião e mete a porrada. Não esquece não, hein? Eu não tô esquecendo de dar pancadinha não, né, Ju? Tá não. Esqueci só no primeiro bloco, né? Olha, gente, quem você quer que traga aqui no Podcast Rabelo? Comenta aí. A gente vai trazer muita gente boa aqui, que nem ela aqui. A Luciene, da TV, ela ajuda bastante pessoas. Luciene, continuando aqui o nosso projeto que você estava falando de tudo, quem era você quando chegou em Porto Velho em 1993? O que tu fez durante esse período? Foi só ajudar as pessoas? Não fez mais nada? Ou teve mais coisas? Teve, né? Teve bastante. Teve mercado, sei que teve mercado. Teve esse ramo aí alimentício, né? Tivemos um supermercado ali na Amazonas, ao lado da Panificadora Nordeste, por aproximadamente uns 15 anos. Né? Antes disso, nós viemos... O supermercado era Rondônia, né? Também? Supermercado Rondônia, isso mesmo. Mas antes do supermercado Rondônia, nós tivemos um atacadinho, né? Então, esse atacado, ele atendia vários comerciantes em todos os bairros de Porto Velho. E Luciene não sabia dirigir moto, não sabia dirigir carro, né? A gente pegava um carro emprestado para entregar as mercadorias, porque não tinha carro. Depois conseguimos comprar uma Kombi velha. Compramos uma Kombi velha que essa Kombi onde parava, ela ficava. A gente tinha que pedir às pessoas, eu descia e pedia ajuda, né, de homens que estavam por ali para ajudar a empurrar essa Kombi. E olha a sina aí, aprendi a dirigir a Kombi. Então, Dirigir uma Kombi, dirige tudo, né? Comecei a dirigir Kombi, né? Depois aprendi a dirigir caminhão, 3/4. Olha, falei. Dirigiu o Kombi, dirige tudo. Dirigiu o Fusca e Kombi. A minha amiga lá do COS, a doutora Paula, fala assim, só falta dirigir avião. Falei, quem sabe um dia, né? Eu descobri que não tem idade para nada. A gente pode fazer o que a gente quiser. Claro que eu, dentro da vontade do Senhor, a gente pode, né? A gente precisa só ser perseverante. E aí, nós tivemos o atacado, aprendi a dirigir moto e passei a ser a office boy do atacado. Mas trabalhar com o mercado é desafiador, né? É bem desafiador. E depois fui office boy durante 4 anos, né? Dentro do atacado, e resolvemos finalizar a parte de atacado e passar para o varejo. Aí colocamos o supermercado, antes era outro nome, na mesma rua do atacado, passamos para Amazonas com o nome Supermercado Rondônia, e nós ficamos ali mais de 15 anos, era de domingo a domingo. Foi muito tempo sucesso, né? Aí venderam e esse mercado acabou, né? Pois é, vendemos para um amigo nosso, né? E eu acho que ele ficou aí depois disso uns 3 anos com o supermercado, né? E eu falo sempre, Rabelo, que tudo que Deus coloca em minhas mãos, eu tento fazer da melhor forma possível. Então, eu amava trabalhar no supermercado Rondônia. Depois que a gente foi vender o supermercado, nossa, para mim é aquela transição, meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? Aí, me empurraram para a TV, né? Como eu disse, fiquei 1 ano por trás das câmeras, depois eu comecei a apresentar o programa Rondônia de Coração, o qual eu amo muito, e a gente tem um novo projeto para o ano, que é o mesmo estilo de programa, abençoando vidas, realizando muitos sonhos, né? E que vem com o nome não Rondônia de Coração, mas com o nome Realizando Sonhos. E a gente quer realizar muitos sonhos ainda aqui na nossa capital. Quem sabe o Rabelo patrocina, né? Quem sabe o Rabelo patrocina, hein, gente?
Eu gosto de ver as pessoas alegres, então. É tão bom, né? E olha, eu vou te falar, o último aniversário que eu fiz foi no início desse ano e foi ali no Jardim Santana, uma criança de 4 anos, Rabelo. Então, cada programa que a gente faz, às vezes eu não lembro o nome das pessoas. Eu encontro direto com pessoas, tá lembrando de mim? Essa semana passada eu fui visitar uma igreja e a moça que estava na frente finalizou o culto, ela me chamou lá fora e falou assim, tá lembrando de mim? Eu falei, eu lembro da sua fisionomia, mas eu não lembro o seu nome. Ela falou, fui uma princesa no sonho do Book. Eu estava grávida, hoje a minha filha tem 13 anos. Eu falei, gente, já 13 anos, né? Eu realizei o sonho de uma princesa grávida. E o último que eu fiz agora, sem ser no programa de TV, que foi aquela fase quando Deus falou que era para eu fazer do meu jeito, com o que eu podia, com o que Deus estava colocando em minhas mãos, foi um aniversário aqui no Jardim Santana, uma criança de 4 anos. Eu lembro como se fosse hoje, Rabelo. Quando eu cheguei com a bicicleta, essa criança me agarrou, segurou nas minhas pernas e começou a chorar. Aí, como que você não chora? Nossa. Quantos programas eu saí de lá derramando em lágrimas, sabe assim? Porque eu nasci num lar que nunca faltou nada, mas era muito regrado. Então, a bicicleta que eu ganhei era uma bicicleta usada. Eu não era uma bicicleta nova. Então, assim, mas mesmo assim eu fiquei muito feliz. Então, eu vejo que como é o coração de uma criança. E é incrível porque eu encontro com crianças aí que eu presenteei e eles lembram de mim e me abraçam com um carinho tão grande, sabe? E é uma coisa que arde no meu coração. É principalmente realizações de criança. Luciane, vejo que você é uma mulher bastante guerreira, Amém. animada, mas passou dificuldade também, né? Teve uma depressão, teve alguma coisa assim ruim, assim, ou só aconteceu coisa ruim só comigo? Não! Ah, quem dera! Teve algum desafio? Mas eu acredito, Rabelo, que tudo que acontece na nossa vida tem um propósito. Pra gente ficar melhor. Pra gente ficar melhor. Pra nós e pras pessoas. Sabe, a gente pensa muito mais, pensa para falar, para agir, e principalmente quando a gente tem Deus no coração e pedindo para que Deus nos controle, né? Coloque aí os dons do Espírito para estar nos cuidando da gente, né? Então, aconteceram sim muitas coisas. E quando eu cheguei em Porto Velho, em 1993, 31 de outubro de 1993, aconteceu um fato... Como é que é? Impactante. 31 de outubro de 1993. Se eu disser que eu cheguei em dia 23 de dezembro de 1993. Quase um mês. Às 8 horas e 45 minutos e não sei quantos segundos. Olha aí. Tem um ano aí que faz a diferença aqui na minha vida. Poucos meses. Vida, né? Você chegou em outubro. Dias, né? E eu cheguei dia 23 de dezembro. Eu tô vendo, dá um mês e pouco. Né? Quem sofreu mais? Quem sofreu mais? Se é pra chorar, é melhor não falar o meu, não. O meu já... Deixa só ela falar, ela é convidada. Então, Rabelo... Assista o podcast com Gil Amorim, com o Rabelo. Aí você vai saber. Aí sim. Dia 31 de outubro, muitas pessoas já conhecem essa história, porque a gente contava ela na TV. Então, dia 31 de outubro de 1993, a minha filha primogênita tinha 2 anos e 7 meses. Quem mora muitos anos em Porto Velho vai lembrar que bateu um avião nas torres aqui do JK e morreu, se eu não me engano, um instrutor e ficou vivo o aluno. E esse aluno, eu vou contar já o que aconteceu. Acabou a energia em toda a cidade e a gente, quando nós viemos para Porto Velho, nós fomos morar na Zona Sul, na rua Curitiba 175, no bairro Caladinho. Nessa casa de aluguel tinha uma piscina atrás. Eu tinha um bebê de colo, que era o Luan, e a Jéssica de 2 anos e 7 meses. E eu fui fazer o Luan dormir à noite, bem atribulada, ele gripado. Fui fazer o Luan dormir e dormi junto com o Luan. E a Jéssica de 2 anos e 7 meses caiu nessa piscina e morreu. Nossa. Ela ficou 5 horas morta. Meu Deus. Quando o pai dela
viu, que foi na cozinha, abriu a geladeira e viu aquela boneca em cima da água, né, o cabelinho todo espalhado, 2 anos e 7 meses. Ele gritou. Quando ele gritou, eu automaticamente na minha cabeça veio assim, a Jéssica acabou de cair na piscina. Eu joguei o Luan no berço e corri. Quando eu corri, eu já vi ela morta. Aí Nossa. eu entrei em desespero, só que eu conhecia Jesus. E a Bíblia diz que Deus conhece os nossos pensamentos. Muitas vezes a gente não consegue falar, como um pesadelo, que você quer abrir a boca para falar e não consegue. Mas Deus conhece os nossos pensamentos. Nesse momento eu saí correndo, gritando para a rua, abri o portão e eu desmaiei. Mas o meu pensamento foi para o Senhor. A única coisa que eu lembro é dizendo para o Senhor assim, se o Senhor não fizer alguma coisa, não tem ninguém que possa fazer. E eu vi ela morta. Nisso juntou umas 200 pessoas no quintal. E eu só lembro quando eu acordei e eles fazendo, né, o pai e vários vizinhos fazendo respiração, apertando a perna dela não dobrava. Ela não tinha nada que falasse que ela tinha vida. Respiração, pulso, nada. Já estava tudo duro, a mandíbula aqui toda dura, que para abrir teve que estralando, puxou comida, né, do almoço, isso era 6 horas da tarde. Comida do almoço, linguiça, tudo que ela comeu no horário do almoço, conseguiu tirar. Mas água, nem uma gota de água. E aí, quando eu desmaiei, que entraram, eu não conhecia ninguém. Tinha 5 meses que eu morava em Porto Velho. E aí, quando eu acordei, a experiência do pai foi mais perto, porque ele não acreditava em Deus. E ele disse que naquele momento, ele disse assim, se existe um ser supremo e puder e quiser fazer alguma coisa, aí ele disse que abaixou a cabeça. Quando ele abaixou a cabeça, foi vindo como se fosse sangue do pé até ir para a cabeça. Ele disse que foi acompanhando aquela cor mudando, porque ela estava numa cor totalmente amarela, né? O pescoço aqui, isso aqui tudo meio roxo. E aí foi subindo, quando chegou aqui, foi assim, vindo, sabe, um fio de respiração, de vida. Deus deu uma nova chance para minha filha Jéssica Luana. Hoje, que história. Dia 31 de outubro desse ano, completou 31 anos que Deus nos deu e nos confiou a Jéssica de volta. Hoje a Jéssica mora comigo, tem um netinho que é o filho dela, de 1 ano e meio, o Gael, e Deus tem propósitos. Muitas pessoas, Rabelo, falavam assim, que mãe é essa que deixou a filha? Te julgaram muito, né? Me julgaram muito. Se tivesse morrido, Deus o livre. Você entendeu? Me julgaram muito. Se não fosse você, a tua fé, pelo menos. Mas Deus tinha um propósito. Aquela morte não era para morte, era para vida. Era para as pessoas acreditar que existe um Deus independente do problema, independente da situação. Existe um Deus que quer te ver. E ele mudou de opinião depois desse dia. Aí mudou depois de alguns anos ainda, que realmente ele mudou e acreditou que quem trouxe ela de volta foi Jesus. Foi Deus que deu vida. Desde então, há 31 anos, a gente faz 2 aniversários para Jéssica. Ela nasceu, primeiro nascimento, dia 8 de março de 1991, que é o Dia Internacional da Mulher, e dia 31 de outubro, a gente faz 2 aniversários por ano. Nesse aniversário ela estava trabalhando e sempre eu faço uma surpresa. Ou é na escola, ou eu vou no trabalho. Eu fui lá no trabalho dela, né? Levei um bolinho com a foto dela de quando aconteceu, né? Que ela caiu na piscina, de quantos aninhos ela tinha. E aí agradeço a Deus pela vida dela. E esse testemunho, por onde eu for, eu vou contar. Foi um momento difícil, foi um momento de dor, mas foi um momento de vitória. E eu sei o quanto Deus tem para fazer na vida da Jéssica e através da vida da Jéssica. Mas sabe o que mais me doeu? Quando o médico do João Paulo chamou e pediu para que eu entrasse na sala, lá onde ela estava, para ver se ela me reconhecia. Porque ele dizia que ela ia ter problema, né? Porque falta oxigenação no cérebro e ela ia ter problemas futuros. E aí, quando eu entrei, ela começou a chorar e... Vou chorar. Pode chorar. E aí ela olhou para mim
e falou assim, chamava tanta mamãe debaixo d'água, mamãe não ouvia. Então, assim, eu vou lembrar do que aconteceu, mas hoje eu choro de alegria, porque Deus nos deu a Jéssica de volta, e como eu falei, eu sei que Deus tem um plano maravilhoso na vida dela e através da vida dela. Pessoal, depois do intervalo nós vamos terminar nosso podcast, que até eu emocionei aqui também, ela tá chorando e eu também já tô começando a chorar, que sou fraco também. Tchau. Podcast Rabelo. A explosão de cadastros do Clube de Vantagens do Supermercado Rabelo é sucesso total. Gente, eu tô muito feliz. Ganhei R$200 de vale compra do Supermercado Rabelo. Aqui é a Heloísa Pereira. Obrigado, pessoal do Rabelo. Olá, eu sou Gislaide Brasil. Eu ganhei do Supermercado Rabelo um vale compra no valor de R$200. Obrigada, Rabelo. Cadastre-se no Clube de Vantagens, você também, e participem. Saiba mais seguindo as nossas redes sociais. Podcast Rabelo. Apresentação: José Rabelo. Estamos de volta com o Podcast Rabelo. Estamos trabalhando por conta de Supermercado Rabelo. Só tem esse patrocinador por enquanto, mas a gente não tá querendo outros não, mas até água logo vai ter. Já estão falando já que tem uma água aí que estão querendo já patrocinar. Olha, a disputa tá grande. É isso. A disputa tá grande, né? Olha, gente, o que Deus faz na vida das pessoas, ninguém duvida, porque o que Deus tem feito até na Bíblia, por vários milagres, esse foi mais um testemunho daquele que Deus não desampara ninguém. Então, quando a pessoa que crê em Deus, pode ter certeza, você pode até ter o direito de não crer, mas Deus dá a liberdade para você ter o direito de não crer. Mas nós que cremos em Deus, nós não vamos deixar de acreditar nos milagres de Deus, porque é a única saída que tem para nossas vidas, e para que a gente tenha vida em abundância, a gente tem que amar Deus. E Deus é tão bom que até os que não amam Ele protege e dá o livre-arbítrio para cada qual pensar o que quiser. Goste quem não gosta, mas aqui a gente fala de Deus, porque Deus para nós é muito importante. Esse milagre foi uma das únicas dificuldades, ou teve mais dificuldade durante essa trajetória que tu gostaria de contar ou não? Olha só, Rabelo, a gente às vezes fica no comodismo, né? Então acha que tá bom, aquela fezinha, e aí Deus vem com alguma coisa para te balançar, né? Para você realmente crer que Ele existe. Não que eu não cria, eu cria. Ainda mais depois de um milagre desse, que eu tinha absoluta certeza que era Deus que tinha salvado a minha filha. E eu até, deixa eu voltar rapidamente, que teve uma enfermeira do HB que bateu no meu portão no outro dia de manhã para saber que horas era o velório da criança que morreu. E eu disse assim, não vai ter velório. Para a glória de Deus não vai ter velório. E o médico que falou com o pai da Jéssica para sair do lado de fora do João Paulo, levantar as mãos para o céu e agradecer porque a filha dele estava viva por um milagre, o Dr. Jair Prieto falou isso com ele, agradeça a Deus porque a sua filha está viva por um milagre. E outra coisa, 2 anos e 7 meses é uma idade que criança normalmente tem gripe, tem febre. Deus imunizou a Jéssica por 10 anos. Eles falaram que ela ia ter uma pneumonia, estariam liberando para ir para casa, mas ela ia ter uma pneumonia, e essa pneumonia vinha com a febre fulminante. A febre veio 10 anos depois. Então, olha, quando Deus faz um milagre, Ele faz perfeito. E aí, passou vários anos, né? Só para terminar esse assunto aqui, eu estava aqui analisando, raciocinando aqui na minha mente. Imagine se você se sente culpada e tivesse se matado e não confiasse em Deus. Imagina, entendeu? Quantas pessoas, e né? depois você não tinha visto o milagre de Deus e ainda tinha sido uma pessoa covarde, né? Com então certeza. Eu falo para a pessoa, quando tiver num desespero, pensa. Busque ajuda. Busque ajuda, porque Deus sempre tem uma saída. Ele Com não dá um certeza. cargo maior do que você pode suportar. Que você possa suportar, que nem tu tá falando. Isso. Sim, continua. Então,
Falando 2 anos e 7 meses que ela era para ter um problema. Isso, e não teve nada. Né? E ela dizia o seguinte, que ela queria, mamãe, eu quero salvar muitas vidas. Então, quando nós fomos para a praia com ela, com 4 anos, que ela viu aquele monte de água, ela ficou com medo. Ela ia dando passos para trás. Aí foi todo um processo, a gente colocar na natação, quis sair da casa que tinha piscina, porque eu tinha um outro bebê que era menor do que ela. Então, eu precisava também sair de lá, né? Porque senão não ficava em paz, eu trabalhava, né? E aí, eu creio que, como eu falei, em tudo Deus tem um propósito, sabe? Quantas pessoas que já ouviram esse testemunho e já foram curadas. Um dia eu entrei no Irmãos Gonçalves, da Rio de Janeiro, com a Rio Madeira, e uma mulher me chamou. Eu não conheço a mulher. Ela me chamou e ela disse assim, a senhora não me conhece, mas eu quero contar algo para a senhora. O dia que a senhora contou esse testemunho na TV, eu estava dentro do hospital de base e eu fui curada. Então, assim, aonde as pessoas ouvir, pode ser curada através desse milagre, né? Porque o Deus é o mesmo Deus de ontem, de hoje e será eternamente. Nós precisamos buscar, né? Ter essa fé em Deus. As pessoas olham para mim e falam, nossa, você é forte. Não, eu não sou forte. Jesus é que está em mim, que me faz forte, né? Ele está em mim. Se eu não tivesse ele, eu não seria nada. Então, para mim, é Deus em tudo. E aí, passou vários anos e em 2020, após, né, um divórcio, você sabe que uma separação, um divórcio, ele mexe, né, com a pessoa, com a família. Uhum. E eu achava que eu não ia passar pelo que eu passei. De repente, eu me vi em 2020, início de pandemia, sozinha e com depressão. E eu nunca pensei na minha vida, uma mulher que cresceu num lar evangélico, ter depressão. Eu ouvia sempre as pessoas falarem assim, depressão é coisa do diabo, é da sua cabeça, é falta de Deus. E de repente eu estava passando por um processo que eu via que não era falta de Deus. Deus estava ali comigo. Só que a depressão, ela pode acontecer na vida de qualquer pessoa, por qualquer situação. E na minha situação foi através da separação. E aí eu me vi só, em pandemia. Na pandemia, olha bem, eu tive 6 Covids. Imagina, eu ia falar assim, 6? Eu ia falar assim, Rabelo, se eu esquecer de alguma coisa aqui, você já sabe. 6 Covids... 6 Covids não é moleza não, hein? Eu preciso ser estudada. Meu amado. Eu tive já tive medo, imagina se eu tivesse 6. Mas, Rabelo, são tantas coisas, as pessoas não conhecem a sua vida. E às vezes acham que a sua vida sempre foi um mar de rosas. E o milagre, como é que surgiu da depressão? Como é que tu saiu disso? Então, eu me vi sozinha. E a única alternativa era o quê? Deus. Agora eu preciso colocar minha fé em ação. Aí tu lembrou dos detalhes daquele caso que aconteceu? Ou começa a imaginar, se sair de uma situação pior, essa daqui não é a pior. Não. Mas a situação, quando você está passando pela situação difícil, parece que aquela ali é a pior. Você já até esqueceu das outras. A atual é a mais difícil, né? E ali, para mim, eu me vi, meu Deus, eu vou morrer aqui. Aonde uma pessoa que sempre foi temente a Deus, pensar até mesmo em tirar sua própria vida. Então, eu pensava que isso nunca ia passar comigo. E houve. Só que, nesse momento, o que eu fiz? Aí que eu me aproximei de Jesus. Aí que eu falava com Jesus. Eu falava assim, Senhor, eu preciso sair dessa. Senhor, eu não aceito continuar do jeito que eu tô. Eu não tinha vontade de sair, de me arrumar. E aí, pandemia, também não podia sair, né?
não podia receber ninguém em casa. Então foi um momento difícil demais para mim. Se ficou ruim com a separação, com a pandemia piorou. Aí que piorou. E aí o que aconteceu? Veio doenças em mim, né? No meu físico. Eu comecei a ficar doente e toda semana eu estava internada. Uma pessoa que era super saudável, né? Toda semana internada. Minha filha ligava e falava, vou pro hospital, espera que eu vou te buscar. Senão eu já estava lá e já tinha que ligar para ela porque eu já estava lá. A pressão subiu, aquele negócio todo. A ansiedade no pior grau. Eu só achava que eu ia morrer. E eu não queria morrer e eu lutava contra aquilo. Mas eu não aceitava também o profissional, que é o psiquiatra e a psicóloga. Eu não aceitava, eu dizia, eu não aceito, não vou, mas teve um momento que Deus falou comigo através de uma pastora. Eu entrei nessa igreja e falei assim, de tantas minhas filhas falarem assim, que eu precisava buscar um profissional dessa área para me ajudar, porque é um conjunto, né? Das emoções, o espírito, é um conjunto. E aí, de tanto a minha filha falar, um dia eu entrei numa igreja e falei assim, para Deus, eu fiz uma prova com Deus. E eu nem era de fazer isso, porque eu falava assim, mas Deus está vendo a minha necessidade. Só que tem um momento que a gente precisa sim. E nesse momento eu entendi. Eu entrei e disse assim, o Senhor vai usar alguém dentro dessa igreja que não sabe o que eu estou passando. E vai falar comigo que é para eu ir para o psiquiatra. Se for para eu ir. Eu entrei com esse intuito, orei. No final, chamaram várias pessoas para orar. Eu fui lá para frente e ajoelhei. A pessoa orou, não colocou a mão na minha cabeça, nada. Dei tchau para algumas pessoas que eu conhecia naquela congregação. Saí, quando eu pisei o meu pé assim, ó, para fora, na porta, a pessoa estava do lado me esperando. Quando ela disse assim, eu preciso falar com você, eu já me arrepiei toda porque eu já senti que era Deus falando com ela. Porque eu falei com Deus que era para falar com ela, com alguém. E ela disse assim, você precisa procurar um profissional na área da psiquiatria. Quando ela disse isso, a minha filha ouviu, aí eu só virei assim para ela, cheguei no carro e falei, pode marcar. Então, assim, tudo ajuda. Mas a gente precisa, claro, pedir a direção de Deus. Então foi eu sair, né, venci essa depressão com primeiro Deus, depois psicólogo e psiquiatra me ajudando. Eu tomei muitos remédios, eu não dormia. Eu não dormia de noite, eu não dormia de dia. A minha cabeça ficou... Imagina uma pessoa que era muito ativa, trabalhava o dia inteiro, tinha, né, os seus afazeres dentro da igreja, né, cargos dentro da igreja, e de repente não tinha mais nada disso. Então era muita coisa na minha cabeça e eu não conseguia dormir. Eu tive que tomar muitas medicações para dormir, para depressão, para ansiedade, muitas medicações. Mas hoje, graças a Deus, eu não tomo mais essas medicações, mas foram essenciais naquele momento que eu precisava. E eu vou te falar hoje eu estava fazendo um balanço, depois que o Gil me falou comigo ontem, e eu fazendo um balanço na minha vida. Eu sou tão feliz. Sabe, Rabelo, eu sou tão feliz por tudo que o Senhor Jesus fez na minha vida. E eu acredito que Ele ainda fará muito mais. Luciane, que história linda, nós vamos terminar o podcast, mas vamos antes fazer um ping-pong aqui, eita, né? Jesus. Essa história aí tua é brilhante, mas uma memória marcante que você lembra, assim? Eu sempre vou lembrar do milagre. Do milagre. Da tua filha. Da minha Esse filha. É o mais marcante. Esse é o mais marcante. O louvor preferido que você quer cantar? Ou eita, olha, esse louvor é um louvor novo, gente, mas é um louvor que eu canto hoje todos os dias. Só um refrãozinho, depois o Alexandre... Só um refrãozinho aqui, depois o Alexandre coloca, porque a música da cantora aqui, a voz dela é muito melhor que a minha, né? Valesca Thaísa, eu sou teu pai. Ai, meu Deus. Quantidade ou qualidade? Olha bem o que esse louvor diz, olha.
Muitos me conhecem pelo nome, outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto, outros de longe. Com licença eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mais conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua acabar. Ele é a nossa força. Amém. Você gosta mais de qualidade ou quantidade? Com certeza de qualidade. Se tivesse em frente de Jesus, o que você diria para ele? Eu deitaria no seu colo e pedia só para ele me abraçar. Agora vamos um ping-pong rápido aqui, com poucas palavras. O que é vida para você? Jesus, ele é a minha vida. Família. É tudo nessa terra. Paixão. Jesus, Paixão. Jesus. Política. Política. Necessário fazer com consciência. Falar nisso, foi candidata 2 vezes, né? Verdade. Candidata 2 vezes. Ganhou não, nenhum, né? Não, experiência pra vida. Ainda tem chance? Quem sabe? Sonho. Sonho, muitos sonhos. Hoje eu sei sonhar. Gente, eu vivi anos da minha vida sem sonhar. Hoje eu sonho com tantas coisas, viagens, conquistar muitas coisas, ajudar muitas vidas. Inclusive, é o que mais bate no meu coração. Eu posso dar um conselho. Você tem que fazer 10 vezes mais que as outras pessoas fazem. Eita, Jesus. Saúde. Saúde é necessário para você poder ajudar outras pessoas. Casamento. Casamento, creio no casamento. Um arrependimento. Não consegui. Acho que tudo que eu passei nessa vida foi a permissão de Deus. O pessoal diz que quando a gente está morrendo, a única coisa que a pessoa se arrepende é não ter feito algo que poderia ter feito. Concorda com isso? As pessoas não se arrependem do que fez, se arrependem do que não fez. Se arrepende do que não fez. Mas tu poderia ter sonhado mais, né? Mas... Poderia ter sonhado mais. Então, é um arrependimento, pode ser, né? Pode ser. Trabalho. Trabalho? Eu amo trabalhar. Não gosto de ficar parada, não. Religião. Cristo. Cristo é a nossa religião. Amor. Eu amo a vida, amo Jesus. Amo meus filhos. Meus 2 netinhos. Tenho 2 netinhos, gente. Antes de eu falar o resumo aqui hoje, que o podcast foi muito legal, tua história impactante, que o tempo passou rápido que a gente nem viu. Já passou mais de... É verdade. Eu gostaria de que você deixasse suas mídias sociais, pro pessoal mais uma vez aí. Claro. Só deixa aí. Com certeza, será um prazer. Quem quiser entrar em contato. Ter vocês comigo. Eu falo assim que eu não tenho muitos seguidores, mas eu tenho aquele que Deus tem me dado, né? Mas eu estou ali como luciene.tv.ro, tanto no Facebook quanto no Instagram. E eu tenho passado aí esses últimos meses, fases, depois da política, a gente tem buscado muito a Deus e eu estou passando muitas mensagens, vídeos das coisas que Deus tem falado comigo e eu tenho ministrado aos corações das pessoas que vão lá me seguir e ver o meu perfil. Serão todos muito bem-vindos. Pessoal, com essa história magnífica e com um testemunho assim de deixar a gente emocionado, hoje é o 40 episódio, o número 40. Que legal. Com a idade que nós estamos, né? Acima de 40, um pouquinho, né? Minha idade. Só que não. Vamos falar aqui para terminar com o programa. Agradeço a sua presença aqui. Obrigada pelo convite. E falando que a palavra amor foi falado bastante aqui hoje no podcast. Amor é o que Deus fez por nós, que deu o seu único filho para que nós todos tivéssemos vida e vida em abundância. Amém. Muito obrigado, estaremos de volta na próxima semana. Valeu! Tchau, gente. Tchau. Beijo no coração.
Saiba tudo sobre o podcast Rabelo. Se inscreva em nosso canal no YouTube e siga nossas redes sociais. Curta, comente e compartilhe nosso conteúdo para abençoar vidas.